Ideologia, eu quero uma pra viver. Cazuza aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu tô ao vivo agora já pelo Facebook também na live, tá bom? Eu tava ouvindo a música do Cazuza e me lembrando que ontem houve o debate presencial. Eu te confesso que hoje de manhã eu vi algumas partes só, não assisti. Ontem não quis ficar acordado pra assistir. Eu às 10 da noite, 10 e pouco já acabou. Eu acordo muito cedo, trabalho o dia inteiro. E sinceramente não me senti estimulado para ficar esperando ver os caras falando as mesmas coisas o tempo inteiro, enfim. Mas a música me lembrou do debate também, por conta de uma situação que o Cazuza cantava lá atrás, falando sobre a ideologia, eu quero uma pra viver, e ele falava: os meus heróis morreram de overdoses, e eu que pensava que ia mudar o mundo, os meus inimigos estão no poder, né? Ele que vivia a frustração de uma geração pós-regime militar, que durante muito tempo bradava por N razões, por democracia, por diretas já. Aquele movimento de 84, diretas já, ele reuniu uma série de interesses que ia de gente que estava afim de mudar o Brasil, que queria sair daquele período duro, né? Eu me lembro, eu estava, aliás, conversando com os meus colegas de trabalho esses dias e falando assim: você sabe como eu sou, meço a minha idade, como eu sou um cara velho? Porque eu me lembro, lá nos anos 80, eu era pequeno, eu não sei se era começo dos anos 80 ou fim dos 70, mas eu me lembro de um certificado que aparecia na televisão. Esse programa está autorizado para ser reproduzido conforme o Ministério, lá. Eu acho isso horrível, eu acho que o governo tutorar, seja lá o que for, especialmente em matéria de conteúdo, de jornalismo, de música, de arte, é inadmissível, na minha opinião. Então eu sei que os debates nesse sentido são acalorados, mas eu já penso que uma situação como essa naturalmente já movimentaria, e deve ser assim mesmo, a população a rechaçar qualquer tipo de governo autoritário, seja dos militares, seja da esquerda, seja da direita, seja lá de quem for, né? Mas voltando para isso, aquele movimento de 84 reunia N interesses em prol da abertura democrática, que foi gradualmente acontecendo, primeiro com a eleição do Tancredo, que depois o Sarney assumiu, depois as primeiras eleições realmente diretas com o Collor, e o Brasil foi aprendendo e continua a duras penas esse tal exercício da democracia. Mas naquele tempo as pessoas que num primeiro momento acabaram projetando uma grande esperança em relação a um país que poderia mudar a partir do voto. Agora não seriam mais os militares de cima para baixo que determinariam quem mandaria, mas era o povo. Conceito básico de democracia que de baixo para cima escolheria os seus representantes. E como é que daria errado? O povo escolhendo seus representantes, aquelas pessoas que ocupariam os cargos do executivo, do legislativo, o judiciário não, porque não são eleitos, mas seria a decorrência disso, seriam expressões populares democráticas de um povo que lutou durante algum tempo, repito, por N interesses, mas enfim, um país que fervilhava, né, em nome de uma esperança frustrada. Houve a eleição direta, a primeira, com o Collor. Eu não preciso dizer sobre a frustração, eu sou um cara que me lembro disso. No Collor, eu era adolescente, enfim, mas eu me lembro da história da poupança, do confisco da poupança. Eu estava até conversando com um amigo esses dias. Eu me lembro que naquela época as pessoas estavam tão sem dinheiro e tão desesperadas que era normal você abrir o jornal Primeira Mão, que acho que nem deve ter mais, que era tipo um OLX daquele tempo, só que jornal, e as pessoas vendendo assim, por exemplo, um carro que custa 50 mil por 10, um apartamento que custaria 300 mil por 80. Era uma loucura, porque as pessoas precisavam desesperadamente de dinheiro, né? O dinheiro, de uma hora para outra, sem aviso prévio, tinha sido confiscado. Claro que isso gerou base para que a população descontente desse vazão a outros interesses que o Congresso sempre tem de derrubar, de pressionar, e houve então o impeachment do Collor. Aquilo foi difícil para o Brasil. Depois veio o Itamar, que deu uma segurada no clima. Depois veio o Fernando Henrique, com a esperança do Plano Real, que já começou a ser implementado pelo governo do Itamar, enquanto o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, e por isso mesmo se elegeu o presidente da República. Houve um novo ar de esperança no Brasil, porque a inflação era um monstro incontrolável.
Ninguém acreditava, e esse era o discurso de todos os candidatos. Inflação, inflação, vamos dominar a inflação, inflação, inflação. Finalmente a inflação parece que foi controlada, o Plano Real foi implementado, o povo ficou feliz, mas o Fernando Henrique, como todo bom poderoso, como todo bom político, quis ser reeleito. E a reeleição detonou o fim do seu mandato e detonou o próximo mandato. E novamente o país caiu em desesperança, um segundo mandato complicado, difícil, o Brasil num momento difícil, o mundo num momento difícil, e aí o país precisava mudar. Esperança de novo. A esperança venceu o medo. Lula lá, né? E aí houve a eleição do Lula em 2002. E eu me lembro do primeiro discurso do Lula como presidente eleito na Avenida Paulista. Claro, eu via pela televisão e eu coloco esse claro porque eu jamais fui de me mobilizar e ir lá ver o político, ô político! Mas eu lembro que foi bonito. O simbolismo de um cara que começou da base de metalúrgico e que, apesar de se utilizar desse termo, um trabalhador ou metalúrgico na presidência, já não era metalúrgico já antes de eu nascer. Né? Já era político antes de eu nascer. De qualquer maneira, tinha ali o simbolismo e aquilo representava um novo ar de esperança para o Brasil. E, novamente, o Brasil se animou. Os primeiros momentos do governo do Lula foram momentos bons, foram momentos que geraram esperança, foram momentos que abriam perspectiva de redistribuição de renda, apesar de uma série de questões ali abertas que as pessoas já começaram a se incomodar. Eu me lembro que eu comecei a me incomodar com o governo do Lula em 2003, 2004, eu já estava começando a me incomodar, olhando para aquelas bolhas que ele chamava de prosperidade, olhando para aqueles intermináveis financiamentos e carnês que ele chamava de aumento de renda, enfim, ali estava estranho. Eu me lembro uma vez, estava conversando com meu querido amigo, que há anos eu não vejo, chamado Zavanella. Eu trabalhava na Band e o Zavanella também trabalhava na Band e trabalhava na Rádio Brás. Aí eu me lembro que uma vez ele entrou no estúdio triste, eu falei, o que houve, Zavanella? E ele falou, eu fui mandado embora da Rádio Brás. Ele trabalhava lá há uns 30 anos. Como assim? Né? Ele falou assim, olha, tá acontecendo um negócio horrível. O governo do Lula, enfim, tá tirando todos os funcionários de carreira e colocando o pessoal do partido, e colocando sindicalistas, e colocando... Tá horrível ali na Rádio Brás. O nível já tinha caído, o ambiente já tinha caído, e a minha queda foi só uma decorrência disso. Aquilo começou a ficar perigoso, claro, eu comecei a prestar atenção, aí veio a história do mensalão. O povo que estava tão esperançoso, tão encantado, sofreu ali a primeiro tremor, né? E, enfim, deu no que deu. O Lula conseguiu se reeleger no segundo turno, porque se reelegeria no primeiro se não fosse o mensalão. Conseguiu eleger a sua sucessora, né, que foi eleita com alguma esperança, a Dilma. No primeiro mandato, parte do primeiro mandato, as pessoas ainda projetavam alguma expectativa. O Brasil, já de maneira artificial, como foi se perceber depois, se mantinha num certo rumo, mas não foi suficiente nem terminar o primeiro mandato para que as pessoas já percebessem que aquilo parecia uma ilusão, pelo menos parte das pessoas. A outra parte ainda encantada não só com o discurso publicitário, como depois na próxima campanha presidencial, iludido por aquela campanha mentirosa, por aquela campanha ilusória de um país totalmente próspero, não aumentaria nada, não mudaria nada, bastou a reeleição, raspando também, para que então a conta viesse, né? E aquela conta, a exemplo do que houve no Collor, naquele primeiro momento a gente falava da questão da poupança, abriu, e é sempre a partir dessa fresta que se abre a porta dos movimentos interesseiros do legislativo e de outros interesses para depor um presidente. Sempre há esse interesse, é a impopularidade. Né? Já no segundo mandato da Dilma, a impopularidade abriu as portas, a grande popularidade que foi validada por aquela passeata de junho de 2013, e aquilo chancelou os interesses, e aqui eu não discuto e nem nego os muitos e muitos interesses escusos que sempre estão envolvidos na queda de um presidente, e obviamente que não era só uma questão de corrupção e tal, claro, e você sabe disso, você não é bobo, você não é ingênuo, não há santos nessa história, né? De qualquer maneira, houve então a queda da presidente. Então, assumiu o vice, que ninguém esperava e continua não esperando nada. Ao assumir,
fez o que todos imaginariam que fizesse, colocou as pessoas que todos temiam que colocaria. Aliás, pessoas que já estavam com a Dilma, que já estavam com o Lula, o próprio Temer como vice da Dilma, não deixa de ser, em certo aspecto, uma continuidade de pessoas, né? Que já estavam no poder. O Gedel, que está preso, foi ministro da Dilma, o Jucá foi líder, e assim a coisa foi continuando, até que chegamos a esse momento. Por isso, me perdoe essa longa viagem. A gente está falando de ideologias, de esperanças, e é por isso que eu quis fazer esse caminho. Chegamos no momento em que no dia 10 de agosto de 2018, a gente está aqui esperando as próximas eleições. Houve o debate presidencial ontem. Eu te confesso que eu estava vendo parte do debate, como eu falei no começo, alguns recortes da internet, depois eu vou ver o debate inteiro, eu gosto disso. Eu vejo debates até de 89, debates de 90 e tantos, Covas contra o Maluf, eu gosto desses debates. Mas vi lá o Bolsonaro, o Alckmin, a Marina, o Ciro, o Boulos, o tal do Cabo Daciolo, doidaço. Vamos melhorar o Brasil em nome de Jesus! Uau! E vai ter voto, claro. Não vai chegar em nenhuma representatividade, muito menos a 2 dígitos, mas tem um povo ali que compra, né, esse discurso. E aí, eu me vejo diante desse cenário, e eu que assumidamente sou um cético, me vejo sem esperanças, sem ideologias. Te confesso que às vezes eu tenho uma ponta de inveja quando eu vejo pessoas ideologicamente esperançosas. Se a minha ideologia for implementada, vai dar certo. Se o Brasil for de direita, tudo dará certo. Se o Brasil for de esquerda, as portas da revolução social se abrirão. E aí a gente faz uma mínima viagem histórica, como essa que fizemos há pouco, que é uma viagem recente. Tudo que eu estou descrevendo aqui, eu vi. E eu que não sou um cara assim tão velho, eu vi. Né? Então é uma história muito recente, pra gente não ir para Getúlio, pra gente não ir para Juscelino, pra gente não ir para o Jango, quando os militares assumiram, e tudo que envolveu o momento em que os militares assumiram, declarando o presidente então dentro do país, mas como fora. Então tem toda uma questão histórica aí que também embasa essa desesperança quando a gente vê esses caras. Ou há ainda um ar, apesar de eu achar que já diminuiu, mas ainda há um ar assim de mudança. Queremos o novo. O Dória se elegeu em São Paulo no primeiro turno com esse discurso: eu sou o novo, né? O gestor, não sou político. Claro que, obviamente, esse tipo de discurso, especialmente no caso dele, perdeu muita força. De qualquer maneira, as pessoas continuam esperando, projetando uma ideologia, seja lá qual for, o eleitor do Boulos ou o eleitor do Henrique Meirelles, do Bolsonaro ou do Ciro. Ideologia. Eu estou esperando, algo vai acontecer, um presidente virá. Ontem mesmo a gente tocou aqui no assunto no programa sobre essa esperança de que alguém virá sobre o seu cavalo branco e nos livrará de todos os males e abrirá as portas dos céus e dos paraísos para nós plebeus. E é justamente essa ingenuidade, esse espírito esperançoso até, projetado seja lá numa ideologia ou numa pessoa, é que nos mantém cativos, presos, sequestrados, por gente que sabe que basta nos distrair e nos prometer para que continuarão para sempre no poder e fazendo de um jeito ou de outro, obviamente respeitando os limites dos novos tempos. E hoje nós estamos vivendo, representado até pela Lava Jato, mas não só por ela, especialmente pela vigilância que as redes sociais, o fato de cada um ter um celular e poder gravar as coisas, obviamente que isso acaba gerando para pessoas que não têm mais tanta liberdade para viverem nas sombras. É mais difícil viver nas sombras hoje do que foi há 10, há 15, há 30 anos. De qualquer maneira é possível, e as pessoas vão arrumando jeitos para isso. Essa conversa que eu estou tendo com você que está me ouvindo aqui na rádio, ou você que está me vendo aqui no Facebook, apesar do tom desesperançoso e cético dela, mas também tem a intenção de se projetar para uma fresta de esperança. Alguém, de maneira justa e correta, pode me perguntar: tá bom, mas e aí? Vai ficar no discurso? E como a gente muda isso tudo? Como eu há pouco disse, eu tenho muito ceticismo em relação aos grandes projetos, às grandes personagens que se propõem a colocar na história para mudar o mundo, mas eu continuo mesmo acreditando nos indivíduos, nas pessoas e no poder que cada um de nós temos para desencadear uma sucessão de movimentos
que, a exemplo do efeito borboleta, poderão repercutir lá na frente e gerar, em decorrência disso, uma outra realidade. A realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje é fruto das nossas más escolhas. Nossas como cidadãos, nossas como sociedade. E eu não estou dizendo que essas más escolhas se reduzem ao voto. O voto é uma parte importante desse processo, mas ela não é absoluta nesse processo. As más escolhas são aquelas que eu e você fazemos no nosso dia a dia. E eu não vou ser aqui moralista ou politicamente correto dizendo toda vez que você passa num farol vermelho, toda vez que você não segura a porta do elevador para uma velhinha. Não se trata só disso. Eu estou falando de uma questão de consciência e eu sei que esse discurso aqui é para poucos. Mas eu falo para poucos e a minha proposta é para poucos mesmo. Espero que entre esses poucos alguma minoria me entenda. Consciência é um olhar mais abrangente, que não se limita ao... obviamente que abrange ao troco que eu devolvo, a mais se eu recebi eu devolvo, aos pequenos gestos de justiça. Isso é bom, e isso é decorrência de uma consciência mais ampla. Consciência mais ampla que te coloca no teu lugar, nesse planeta, como cidadão de uma bola que vive no espaço e a gente não tem controle e que está em movimento no espaço entre meteoros, estrelas e planetas e correndo riscos num corpo perecível e finito que hoje está e amanhã não mais e que vive de maneira tão breve, sempre em busca de uma ideologia, de uma esperança, de um sonho, de algo para realizar. Consciência se projeta nas tuas expectativas, nos teus sonhos, no que você acha valioso, no que você acha importante, no que você acha que vale a pena a sua energia. E quando você para olhar a sua vida, você olha que a tua energia está totalmente consumida por um projeto que não é teu. Energia consumida o dia inteiro no trabalho, ou o dia inteiro na faculdade, ou o dia inteiro na busca de uma profissão, de uma excelência, em nome do quê? Falta de horizontes, porque se você me responder que é em nome de uma prosperidade financeira e dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive, não verei nessa explicação nenhum passo de consciência, mas só a repetição de uma fórmula, como eu disse há pouco, que nos mantém presos, sequestrados, cativos, parte de uma engrenagem que serve para moer as pessoas e manter, e a partir do suco desse moer de gente, alimentar poucos que sustentam essa engrenagem, à custa de enxertar nas pessoas expectativas, sonhos, desejos, que não são reflexo de consciência, mas reflexo do não pensar, reflexo de seguir as massas, reflexos de não enxergar a si mesmo. Se eu tivesse uma fórmula pronta e fácil, que soubesse mudar o país e mudar o mundo, ontem eu estaria entre os presidenciáveis debatendo. Mas eu não sou um desses. Eu sou uma formiga que fala para outras formigas e que propõe às outras formigas fazer aquilo que eu, como formiga, tento todos os dias fazer em mim. Promover em mim um processo de abertura, de olhar, de consciência, de entendimento que se projeta em tudo na minha vida. Inclusive no troco a mais que eu devolvo, inclusive no farol vermelho que eu não passarei, inclusive nessas coisinhas do dia a dia, mas que não é isso. Inclusive no voto, né? Se eu, pessoalmente, faz tempo que eu não voto. O meu título de eleitor é São Paulo, eu moro em Porto Alegre e eu não, te confesso que eu não me sinto estimulado. Então você está abrindo mão do seu direito, não reclame depois. Tá bom. Mas eu não me sinto à vontade de entregar a quem quer que seja aquele botãozinho, aquele sinalizador de esperança. A minha esperança vai em outra direção. E por isso mesmo o meu trabalho e a minha tentativa de mudar o mundo, minha cética tentativa de mudar o mundo, só se conecta, só se reproduz em mudar indivíduos. É um beija-flor apagando um incêndio. Mas se esse incêndio minimamente for apagado aqui e ali, quem sabe depois, na floresta, teremos uma situação melhor. Chame para si essa responsabilidade e então veja no que dá. Eu quero ler, aproveitando esse papo que a gente está tendo aqui, um texto do meu livro Menino que Anseia pelo Céu, que chama O Poder do Voto. Esse texto foi escrito
eu não me lembro, 2014 eu acho que foi, no fim das eleições de 2014, enfim. E diz o seguinte: terminou o primeiro turno das eleições no Brasil, mas os ânimos continuam acirrados para a disputa que virá no segundo turno. Uma atmosfera de democracia plena, o direito do cidadão exercido com liberdade, a parte que nos cabe como patrões dos funcionários públicos, servidores que durante alguns meses discutem as suas propostas para melhorar a vida do povo. Cumpra o seu dever com a democracia e depois cobre o seu candidato é a mensagem vigente, mesmo que a maioria nem se recordará em quem votou. Você lembra, não? Quem que você votou para deputado federal nas últimas eleições, estadual, vereador, você lembra? Poucos lembram. Mesmo os tais servidores da população, pelo menos boa parte deles, sumirão para regressar com sorrisos, beijos, abraços e um monte de números na próxima eleição. Construir 5.214 escolas, 4.000 hospitais, emprego e renda é o meu objetivo. E aí nós ficamos com a sensação de dever cumprido, afinal votamos, fizemos a nossa parte e transferimos para aqueles sujeitos sorridentes a responsabilidade de promover uma vida melhor. Seja lá o que isso significa realmente. O fato é que o voto é apenas uma pequena parte do processo. Enquanto acreditarmos que é só isso, votar e deixar tudo nas mãos dos políticos, nós vamos continuar a ser um país de gente facilmente enganada por discursos messiânicos, de gente que promete o que jamais vai poder fazer. Nós seremos iludidos pela poderosa propaganda política, pelas estatísticas duvidosas, pela crença de que basta tirar um e colocar o outro. E aí tudo vai se resolver. Os nossos políticos apenas nos refletem como sociedade. Eles escancaram que tipo de mentalidade alimentamos, os nossos interesses, a nossa visão social reduzida, as nossas prioridades, sempre olhando o próprio umbigo. Acreditar que o voto é o pleno exercício da democracia nos livra de todo o resto, especialmente da consciência de que para que a sociedade melhore, eu tenho que melhorar. E não é apenas o voto, mas sobretudo minhas escolhas diárias, a consciência de que tudo que eu faço vai refletir adiante, o meu cuidado com o próximo, a minha postura como humano, o meu olhar projetado na coletividade, a clareza de que cada escolha cotidiana, de um jeito ou de outro, vai impactar na vida dos que dividem o planeta comigo. E não há salvadores da pátria, nunca haverá, não há messias entre candidatos. Eu escrevi isso aqui em 2014, sei lá. Eu confesso que eu não estava pensando outra coisa, mas eu acho que isso hoje se aplica de maneira até mais profunda. Não há messias entre candidatos. Jamais haverá vida melhor e sociedade mais justa se não começarmos a promover justiça e consciência em nossas casas, nosso trabalho, entre nós e o tempo todo. Tudo começa dentro da gente. Uma escolha, um movimento individual que tem o poder de irradiar para mais gente. Pequenos gestos desencadeando grandes mudanças. E só assim, pequenos gestos, grandes mudanças, inclusive políticas. Mas, sobretudo, prioritariamente, humanas. Votar é importante, mas é apenas uma parte. Jamais substituirá a consciência de que o triste cenário político atual é apenas um dos reflexos do que eu e você temos escolhido ser. Fique à vontade entre nós. Rádio Inverso. A realidade existe no mundo exterior, intocavelmente depende de você. Mas você se relacionando com essa realidade cria uma realidade paralela, que é a sua realidade individual. Consciência é enxergar, consciência é perceber, consciência é estar presente. E assim, ter o discernimento da hora de falar, da hora de ficar quieto, da hora de se posicionar e da hora de simplesmente observar. Rádio Inverso. Mas é a presença da sede que nos mantém em movimento e que faz com que a gente crie poesias, crie músicas, faça reflexões, faça filosofia, literatura. Quando eu ganho essa consciência, eu paro de ficar buscando. Você entende? E aí eu deixo de ser alvo e de ser presa dos espertalhões ou dos ingênuos que se propõem matar a tua sede. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.